Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou mulher cristã vivendo em missão. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que bom que você está por aqui acompanhando os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a inconstância e como a inconstância pode ser o principal motivo que está te impedindo de crescer em sabedoria e graça na palavra de Deus. Os evangelhos nos contam que Jesus, enquanto 100% homem que ele foi, enquanto ele esteve aqui na terra, ele cresceu em saber, em estrutura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, sendo para nós o exemplo perfeito de toda boa obra, até que ele cumpriu a sua missão. A sua cruz foi perfeita, nada precisa ser adicionado à cruz de Jesus para nos trazer salvação. Através do sangue de Jesus nos achegamos a Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. A cruz dele é perfeita. Através do sangue de Jesus alcançamos a glória do Senhor. E a palavra de Deus nos encoraja. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, a palavra de Deus nos encoraja. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então somos convidados e encorajados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de alcançarmos a herança que Deus tem preparado para nós, a fim de alcançarmos a glória que há de ser manifesta. Amém? É uma jornada, temos uma jornada para trilhar. É preciso vencer a inconstância e é preciso perseverar na caminhada. E eu vou abrir aqui o meu coração, vou testemunhar como eu venci a inconstância e continuarei perseverando na minha caminhada na presença do Senhor, porque eu vivo, eu respiro para alcançar a glória de Deus. Amém? Pois é, como eu já contei aqui, eu preciso ter muito cuidado para esses vídeos não ficarem muito grandes, porque eu converso demais, gente. Então, se você tá chegando por aqui, vê os meus vídeos antigos, onde eu conto os detalhes a respeito do meu testemunho. Mas só para resumir, eu tive uma lacuna, eu conheci o Senhor na adolescência, na minha juventude, fui muito devotada, busquei muito, mas então eu tive um período enorme, sabe, de anos de inconstância, de oscilação, buscando as mãos do Senhor ao invés da face do Senhor. Enfim, tive anos assim de altos e baixos, não tinha constância, não era fiel, né? Não tinha uma perseverança, não tinha constância, para resumir. Até que um dia, há anos atrás, quando eu retornei para Salvador, que eu já contei no outro vídeo, eu tomei uma decisão. Falei, Senhor, eu me submeto, eu quero viver o teu querer e a tua vontade. Eu digo que naquela noite eu fui alcançado pelo verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento muda a direção das nossas vidas e nos coloca no trilho, caminhando para encontrar o nosso Senhor, como o apóstolo Paulo diz. Amém? Naquela noite eu tomei a decisão e a partir daquela noite, certo? Algo que é muito importante, que é impossível vencer a inconstância sem disciplina. Eu tomei para minha vida disciplina no aspecto de estar buscando a presença de Deus. Disciplina, constância, rotina, diariamente para estar buscando a presença de Deus. Claro que eu estava muito enferrujada, muito estagnada e que no princípio eu fiquei meio perdida. Eu lembro quando eu falei, não, eu vou começar agora todos os dias, eu vou orar 1 hora. Um exemplo, tá? E eu me trancava no quarto e tipo assim, o que é que eu vou falar pra Deus? Eu tenho 1 hora inteira, o que é que eu vou falar pra Deus durante 1 hora? No início você tá enferrujado, você tá novo, você não sabe direito o que fazer, como fazer. Eu lembro que eu pegava um caderno, não, vou orar por todo mundo da minha família, vou orar por todos os meus amigos, né? E você vai, né, aos poucos desenferrujando. Mas o Senhor, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Tá escrito no livro de Apocalipse, Jesus falando, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. O Senhor sonda o nosso coração, Ele vê o nosso desejo real de se achegar para Ele. Muitas vezes a gente se achega da forma errada, por ignorância ou por inocência, mas o Senhor recebe, Ele vai trabalhando, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos revestindo, Ele vai nos preenchendo, Ele vai, como eu já falei, nos ensinando. E então a gente vai crescendo em sabedoria e graça. Mas é muito importante disciplina. Simplesmente separar um tempo e falar, eu vou fazer isso todos os dias, ok?
Mas no período que eu estava no Brasil, especificamente em Salvador, como eu já contei aqui também em outros vídeos, eu fazia parte, eu fui muito abençoada de fazer parte lá fisicamente, porque eu continuo fazendo parte espiritualmente, continuamos conectados, mas não estou mais morando lá, certo? Fazer parte de um ministério muito próspero, muito abençoado espiritualmente, certo? Igreja Batista Missionária Ágape, eles têm um canal no YouTube, vai lá, segue eles que você também pode ser abençoado. E retornando aqui, então eu tinha aquele porto seguro, digamos assim. Eu tinha um lugar para onde eu ia e eu tinha certeza que eu seria abençoada, eu seria ministrada, eu seria confrontada, eu seria edificada. Deus faria algo na minha vida, sabe? Deus tem um compromisso, uma obra. Deus, o Espírito Santo faz algo ali através daquele ministério e fez na minha vida. Então eu tinha esse privilégio, né, de ter este lugar para ir constantemente. E fui muito abençoada. Mas quando eu me mudei para Irlanda, isso mudou. Eu me deparei aqui com muitas questões diferentes, muitas questões culturais, eu me deparei com questões de estruturas religiosas, eu me deparei com um sistema que não acredita, né, na manifestação dos dons do Espírito Santo, né, acha que tudo que se acabou foi para o período apostólico, né, eu me deparei com a arrogância do conhecimento teológico, estruturas muito enraizadas, ou ao mesmo tempo questões religiosas, tradições religiosas muito enraizadas. Durante muito tempo, durante um período aí longo aqui na Irlanda, eu não me senti conectada a nenhum ministério. Eu não tinha um lugar, né, específico, um grupo de pessoas específico, um lugar para onde eu ia, eu me dirigia com aquela sensação de que ali é um lugar onde eu sou também abençoada. Eu sou abençoada a partir sobre a minha vida eu recebo, né, a provisão específica que Deus tem para aquele ministério, certo? Eu ia e tal, mas não existia essa conexão. E isso foi uma provisão de Deus para minha vida também. Por quê? Porque o Senhor estava me ensinando ainda mais, trabalhando na minha vida ainda mais o buscar individualmente, o amadurecer na minha busca individual por Ele. E com isso eu quero te falar o seguinte: se você hoje faz parte de um ministério próspero espiritualmente, um ministério realmente espiritual, comprometido com o Senhor, que se submete ao Senhor, sabe, onde a glória de Deus é manifesta, amém. Tem culto todos os dias, ou quantas vezes você possa ir para o culto, amém. Você tem este lugar onde você é abençoado, edificado, este lugar que te ajuda a crescer em sabedoria e graça na presença de Deus, amém. Louvado seja Deus na sua vida. Mas o que eu quero te dizer é, este lugar, este culto coletivo não substitui o teu culto individual. A tua busca individual, perseverante, constante pela face do Senhor não substitui. O culto coletivo não substitui o culto individual. E o culto individual, o teu devocional, a tua busca pela face do Senhor é o que verdadeiramente te fará alcançar o coração de Deus e sentir o coração de Deus te tocar. Verdadeiramente te fará crescer em sabedoria e graça, impulsionará o teu crescimento e, na verdade, se refletirá no teu culto coletivo. O teu culto individual se reflete no teu culto coletivo. Se reflete em quem você é, o que você leva quando você está no seu culto coletivo. Então, não substitui, amém? Guarda essa dica. Guarda essa dica. Disciplina, primeiro disciplina. Não se vence a inconstância sem disciplina, sem entender que diariamente é preciso buscar a face do Senhor. Isso não é cansativo, isso não é penoso, isso não é religiosidade. Como eu já falei no início, se você está muito enferrujado, como aconteceu comigo, talvez você fale, e o que eu vou fazer aqui em 1 hora? Depois você vai descobrir que 1 hora é muito pouco, que não dá pra nada, que você tem tanto pra fazer na presença de Deus, pra se derramar na presença dele, e que você tem tanto pra receber dele, que 1 hora não dá pra nada. 1 hora se transforma em 10 minutos, você precisa de 2, até que você vai descobrir que talvez você precise do dia inteiro.
Mas, enfim, não se chega no topo da montanha sem escalar passo a passo, ok? Não se chega em lugar nenhum sem se dar o primeiro passo. É preciso dar passos. Então, do jeito que você está, enferrujada ou não, dê os primeiros passos. O primeiro passo para vencer a inconstância é disciplina. Disciplina diária de busca pela face do Senhor, não pelas mãos. Porque aonde a presença do Senhor está, as bênçãos dele simplesmente chegam. As bênçãos simplesmente chegam. Disciplina constante, diária, na busca pela face do Senhor. E uma coisa que eu fiz muito forte quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu tenho esse caderninho aqui, velho, que é um dos primeiros cadernos que eu comprei. E eu fiz, porque eu falei que primeiro para vencer a inconstância é importante ter disciplina. E outra coisa, você declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas primeiro você precisa ter fé. Você precisa acreditar, porque Jesus disse para Maria e Marta, quando ele estava por ressuscitar Lázaro, ele disse: quem crer verá a glória de Deus. Você precisa crer. E veja aqui o que está escrito em Tiago, uma das coisas que eu peço muito a Deus, sabedoria, por isso que eu amo esse verso bíblico, que fala que você que entende que precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Agora, não duvide. Olha o que está escrito, não duvide, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que você pedir para Deus, não duvide. Não duvide, porque quem duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento, é inconstante nos seus caminhos. Este homem não alcançará de Deus. É o que está escrito aqui. Lembrando que eu estou falando sobre face, a face do Senhor, sobre crescer em sabedoria e graça, sobre provisões espirituais, sobre amadurecimento espiritual. Eu não estou falando sobre receber coisas materiais, ok? Isso aí é outra história, é outra questão, tá? Eu estou falando sobre a face de Deus, sobre a presença de Deus, amém? E retornando, como eu falei, uma das coisas que eu fazia, que eu faço quantas vezes tiver necessidade, é declarar a palavra de Deus. E eu mostrei esse caderninho aqui, porque quando eu vim para Irlanda, eu fiz, tá, uma proposta para mim mesma. Eu fiz as anotações e eu chamei Derrubando Fortalezas da Mente. E eu coloquei mentiras que eu enfrentava na minha mente e eu combati essas mentiras com a palavra de Deus acreditando. Vou só compartilhar uma aqui com você. Como eu falei para vocês, eu tive anos de muita inconstância na presença do Senhor, que eu começava, depois eu me distraía, me ocupava, tô muito ocupada aqui, ou me distraía mesmo, ou não tinha interesse, motivação suficiente. Quando eu via, eu já tinha esquecido do Senhor de novo. Então, a partir daquela noite que eu tomei aquele compromisso, de meia volta, eu enfrentava essa batalha na minha mente. Você não vai conseguir. Daqui um dia você se distrai de novo, daqui um dia você se ocupa de novo, você não vai conseguir perseverar. De meia volta, eu enfrentava essa batalha na minha mente. Então, eu anotei. Quando eu vim pra Irlanda, eu botei tudo no papel, eu anotava as batalhas que eu tinha na minha mente. Eu falei, será tudo quebrado, derrubado no nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eu creio. E foi uma das coisas que eu declarei. Eu vou viver a vontade de Deus para mim, minha vida. E um dos versos bíblicos que eu usei, né, para duas batalhas na mente muito importante foi Jeremias. Eu vou ler só Jeremias 29, do 11 ao 13, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Era uma das palavras que eu declarava.
O Senhor tem planos bons para minha vida, Ele tem um futuro para mim. Eu tomo posse das promessas, das provisões espirituais de Deus para minha vida e o Senhor me garante que quem busca Ele de todo o coração Ele ouve. Quem busca Ele de todo o coração Ele ouve. Ele se revela. Então fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Então eu sabia que quando eu me trancava para buscar o Senhor, se no meu coração havia verdade naquela busca, eu o encontraria. Eu viveria a vontade de Deus para a minha vida. Então, disciplina para vencer a inconstância, declarar a palavra de Deus. Eu tenho muita gente de palavras de Deus que eu declaro, que eu declarava. Depende também de situações específicas, de batalhas que você esteja enfrentando, sabe? E aí eu vou te falar como fazer isso. Se você ler muito a palavra de Deus, se você passar tempo, sai de Netflix, sai de redes sociais. Lembra do que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não pense você que você vai passar o dia se alimentando de filmes, de porcarias, que você vai ficar enchendo a sua mente de porcaria, vendo rede social, vendo mundanismo, vendo corrupção do mundo, e que você vai conseguir ter uma mente santa, e que vai ser fácil vencer a inconstância, e que vai ser fácil ter disciplina espiritual. Não é, abra mão dessas coisas. Lembre-se, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como é que você faz para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida? Leia a palavra de Deus. Sabe por quê? O nosso cérebro é como um computador. Tem um banco de dados. Se você passar tempo lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai conversar com você. Então, como que eu declaro a palavra de Deus sobre a minha vida? Para tudo que acontece, vem um versículo, vem uma passagem, vem uma situação da Bíblia. Por quê? Porque eu amo ler a palavra de Deus. Porque eu alimento o meu cérebro com a palavra de Deus. Então, eu dou para mim mesmo as ferramentas necessárias. Porque uma outra dica que eu te dou é, não fica preocupado com o diabo. Porque tem gente que perde muito tempo preocupado com o diabo, achando que tudo é culpa do diabo e culpar o diabo é a desculpa perfeita para não viver o arrependimento. Porque quando eu culpo o diabo, eu culpo uma força maior que a minha. Enquanto a palavra de Deus me diz é, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso olhar para mim, para o meu arrependimento e me submeter ao Senhor. O diabo eu resisto quando tiver que ser resistido. Eu resisto com o capacete da salvação, tendo a minha mente cheia da palavra de Deus, e eu contra-ataco com a palavra de Deus. Porque lá na armadura está escrito a espada que é a palavra de Deus. Então sai de Netflix, sai de redes sociais, enche a tua vida, a tua mente, a tua alma, o teu cérebro com a palavra de Deus e usa a palavra de Deus, declara a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida. E a outra dica que eu te dou, certo? É se comprometa e pare de arrumar desculpas. Como eu já falei, tem gente que perde tempo demais culpando o diabo. Isso é desculpa para não se arrepender, para não ajeitar os caminhos. Porque o diabo. Se arrependa, endireite seus caminhos, se submeta a Deus, que Ele te garante vitória. Te garante vitória. E se comprometa com Deus, pare de arrumar desculpas. Eu quero só contar um negócio que eu, às vezes, tinha essa coisa de, Senhor, tu sabe, Deus, né, como eu sou, Pai, Deus, eu não posso me comprometer. Tive momentos assim, até que um dia eu senti uma sacudida do Espírito Santo, pare de dizer isso, se comprometa. Eu senti o Espírito Santo, sabe, falar muito forte e muito sério comigo, pare de arrumar desculpas e se comprometa. E o mesmo eu te digo no dia de hoje, pare de arrumar desculpas e se comprometa, se submeta. Se submeta, se comprometa. Pare de arrumar desculpas. Não se esconda nas suas fraquezas, porque a palavra diz que o poder o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não se esconda no seu temperamento. Não se esconda no seu temperamento, porque você pode declarar que você é quem Deus te fez para ser, que Deus te fez para ser, e você vai viver as promessas dele para sua vida. Tira esse negócio de síndrome de Gabriela. Sabe o que é esse negócio de síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser mesmo assim. Me tira do cão. Você nasceu para ser quem Deus te fez para ser. Quem Deus te fez para ser. Você pode e deve retornar ao perfeito projeto, design de Deus para sua vida. Desfaz esse negócio de síndrome de Gabriela na sua vida e se comprometa. Dê um passo de cada vez. Porque como eu já falei aqui, não se chega no topo da montanha sem se viver
cada fase da escalada. Do jeito que você tá, como tá a sua vida. Pare de arrumar desculpas, se comprometa, dê o primeiro passo, tenha disciplina, acredite, porque tá escrito que quem oscila, que quem duvida não alcance. Passe tempo meditando na palavra de Deus, declare a palavra de Deus sobre a sua vida, porque ela é a arma de ataque, certo? Contra as mentiras de Satanás, contra as nossas vidas. E com o tempo, dando um passo de cada vez, você vai descobrir um prazer de alma, um prazer de ser tão grande em passar tempo na presença do Senhor. E você, na verdade, vai ter que se controlar para o contrário, de tipo, nossa, já fiquei tempo demais aqui, Senhor, tem outras coisas para fazer. Porque verdadeiramente em Deus, na presença dele, a gente encontra tudo que a gente realmente quer e precisa. E não tem nada melhor do que estar na presença dele. Vença a inconstância, se for o seu caso, e persevere sendo constante se você já venceu a inconstância. Que Deus te abençoe.